Bom dia! Estamos começando o nosso Despertar com Deus nesta manhã de segunda-feira. Deus abençoe o seu dia e a sua semana. E lembre-se de uma coisa, quer ter uma semana abençoada? Então viva na presença de Deus. Esteja com a palavra de Deus no seu coração, ore ao Senhor, coloque a sua vida em submissão a Deus e Deus vai derramar ricas bênçãos dos céus para você e para a sua casa. Hoje é segunda-feira. E como toda segunda-feira nós estamos no nosso estudo bíblico, estamos ainda estudando as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5 e hoje nós vamos ver o versículo de número 8. Se você tem uma Bíblia perto de você, que você possa pegá-la e estar com a gente lendo e refletindo nesse texto. Se você não tem uma Bíblia, não se preocupe, porque basta você prestar atenção e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Mas agora é hora de louvor, é hora de adoração, é hora de exaltarmos ao nome do nosso Deus, o nosso Pai. Deus deve ser louvado por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz em nossas vidas. Eu tenho certeza que você também tem muitas bênçãos para agradecer. Quando você vê ao seu redor o que Deus tem feito, você também pode dar graças. Jesus nos estimula a que tenhamos um coração agradecido. Certa vez, Ele curou 10 leprosos, um somente voltou para agradecer. Ele questionou e perguntou, onde estão os outros 9? Não curei eu a 10 porque só você voltou. O louvor, a gratidão deve estar nos nossos corações. E o louvor é uma forma, é uma maneira de você estar agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus faz por sua vida. Nós vamos ver um clipe agora. Eu convido você a abrir seu coração, a exaltar o nome do Senhor, a engrandecer o nome do Senhor. E logo após este louvor, nós vamos refletir no nosso estudo bíblico na Palavra do Senhor em mais uma bem-aventurança. E vamos ainda neste programa estar orando por sua vida e pela sua casa. Fique com a gente. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar. E quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração,
os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos foram soltas. E eu declaro que hoje aqui, correntes também serão soltas pelo poder da nossa adoração. Aleluia! Terremoto vai acontecer aqui, das cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer, e é muito forte o vingador. Levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. Eu louvo ao Senhor. Cantarei uma canção, convoco que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder. Por medo há cadeias onde há As doenças cardiovasculares são responsáveis por 40% das mortes no Brasil. O sal, fumo, bebida alcoólica, gordura, obesidade e o diabetes aceleram o aparecimento da hipertensão arterial. A hipertensão ou pressão alta é uma doença sem sintoma, transmitida de pai para filho. O diagnóstico é feito através da medição da pressão arterial, que deve ser feita a cada 3 meses. O controle da hipertensão é feito através da medicação, exercícios e perda de peso. Cuide-se! Louvado seja Deus por esse momento de adoração que acabamos de ter, mas agora nós vamos voltar os nossos olhos à Palavra de Deus, porque nós estamos estudando o início do Sermão da Montanha, que está registrado entre o capítulo 5 e o capítulo 7 no Evangelho de Mateus. Jesus chama os seus discípulos e começa a dizer a eles: bem-aventurados, felizes. Há um estado de felicidade em todo aquele que cumpre estas palavras, e há sempre uma recompensa junto de cada bem-aventurança.
Nós já estudamos este capítulo 5 até o versículo de número 7. E hoje, meu querido telespectador, minha querida telespectadora, nós vamos ver o versículo de número 8, onde a palavra de Deus declara, preste atenção: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Nós estamos aprendendo a bem-aventurança, a felicidade aos olhos de Deus. Não esqueça disso. Não é aos olhos dos homens, mas aos olhos do Senhor. E bem-aventurados são aqueles que são puros de coração. Mas aqui vai a primeira indagação e reflexão do nosso estudo. O que significa ser puro de coração? É muito importante nós entendermos o contexto que Jesus estava. Aliás, eu já lhes disse que para que entendamos a palavra de Deus, um texto bíblico, é fundamental que compreendamos o contexto no qual ele foi escrito, a cultura daquela época, o momento em que esta passagem foi escrita pelo evangelista. Ela está descrevendo os dias de Jesus. E nos dias de Jesus, Jesus está falando, está vivenciando uma realidade dentro da nação judaica. O judaísmo falava muito sobre purificação do corpo. É fundamental para os judeus, assim ensinavam os mestres, os fariseus, que todo o corpo fosse purificado. Para se alimentar, as mãos deveriam ser lavadas. Para se fazer orações, era importante que o corpo fosse purificado. Há uma supervalorização, uma lei em torno da pureza física do corpo. O episódio, por exemplo, bíblico, quando eles, discípulos de Jesus, tentaram comer com as mãos sujas e foram condenados. A palavra limpos ou puros aqui está se referindo não ao aspecto físico. É um contraponto. É Jesus mostrando alguma coisa a mais. De nada adianta uma pessoa estar limpa por fora e o coração estar sujo. Nada adianta uma pessoa por fora aparentar a pureza, mas a sua alma está suja diante de Deus. O puro de coração não é aquela pessoa perfeita, mas é aquela pessoa que foi lavada por Deus. Aquela pessoa que experimentou a purificação da sua alma, a limpeza espiritual. Quando Jesus está falando de limpeza espiritual, meus queridos telespectadores, ele está falando de integridade, de vida íntegra, de vida santa, de vida consagrada no altar de Deus. O termo coração puro ou coração é um termo que expressa na Bíblia a totalidade, a integralidade do ser humano. Nós não podemos ter apenas o corpo limpo. Estamos numa sociedade estética em que a valorização é com a estética. Somos o país dos cosméticos, em que as pessoas estão se preocupando com aquilo que está pelo lado de fora. Mas Jesus está ensinando que temos que ter uma preocupação com a pureza e com a vida interior. Ser íntegro é estar totalmente limpo e puro diante de Deus. Isto nos leva à ideia de que nós não podemos ter uma duplicidade de vida. Você não pode ser por fora uma coisa e por dentro estar vivendo de uma outra maneira. Agora você me pergunta, pastor, eu já entendi que o puro de coração é aquele que foi purificado por Deus, que vive uma vida íntegra e santa. Mas como uma pessoa se torna pura de coração? O puro não é aquele que não peca, mas o puro é aquele que se lava. É importante observarmos, meus queridos telespectadores, que há um passo, ou existem passos para a purificação da alma e da vida de um ser humano diante de Deus. O pecado nos suja, o pecado nos afasta, o pecado lameia a nossa alma. E como nos purificarmos? Como nos tornarmos, como diz o grande hino, brancos e alvos mais do que a neve? Primeira coisa é a confissão. Confesse a sujeira.
ao reconhecer o seu pecado, ao ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, esse Espírito que incomoda, esse Espírito que aponta o erro, esse Espírito que diz para nós onde estamos errando e fracassando, ao escutarmos o Espírito, então confessemos diante de Deus, como fez Davi. O Salmo 51, o Salmo 32, são salmos deste grande homem que confessava a Deus as suas fraquezas. A limpeza do coração começa na confissão. Temos que colocar a sujeira para fora e não escondê-la debaixo do tapete, como fez Acã no Velho Testamento, que escondeu o seu roubo, o seu pecado, a sua desobediência no buraco dentro da sua casa. Não esconda sujeira dentro da sua casa. Confesse a Deus. Diga a Deus o que está acontecendo, porque Deus, na verdade, sabe de tudo. Deus te conhece, mas Ele quer ver o teu quebrantamento. Muitas pessoas orgulhosas não confessam. O orgulhoso não confessa. Mas Deus rejeita o coração orgulhoso, o coração altivo, e Ele dá graça ao coração humilde. Portanto, o primeiro passo para a limpeza é a confissão. O segundo passo é que você receba a purificação. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que Ele nos purifica de todos os nossos pecados confessados. Ele é fiel, Ele é justo, Ele derrama o seu sangue. Foi para isso que Cristo morreu. O sangue de Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. Ninguém se purifica pelas boas obras, somente pelo sangue de Jesus. E vejam, meus queridos amigos, que as consequências de um coração puro aparecerão por toda a vida. Deus nos honra. Deus honra uma pessoa íntegra. Deus honra uma pessoa santa. Deus honra uma pessoa honesta no coração, que tem uma vida inteira, completa diante do Senhor. E há uma outra bênção nessa bem-aventurança. Como eu já lhes disse, em cada bem-aventurança, uma bênção de Deus. E a bênção é: aqueles que são puros de coração verão a Deus. Me lembro do texto que a palavra declara que sem santificação não veremos a Deus. O texto que Jesus está agora declarando estas palavras está certamente baseado no Salmo 24, versos 3 e 4, quando o salmista diz: quem poderá subir no monte do Senhor? Quem entrará no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e um coração puro. Jesus está tomando certamente essa passagem do Velho Testamento para dizer aos seus discípulos e àqueles que o ouviam: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que significa ver a Deus? Ver a Deus imediatamente. Os puros veem a Deus porque com Deus experimentam comunhão, experimentam presença, percebem o Senhor, escutam ao Senhor, entendem ao Senhor. Mas também no sentido escatológico, futuro, que aqueles que são puros de coração vão ver ao Senhor, como diz a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, o veremos como Ele é. Apocalipse 22, verso 4, os servos do Senhor verão a face do Senhor. Meus irmãos, nos impérios do passado, só viam ao rei os conselheiros mais íntimos e corretos. Só verá o rei, só estará na presença de Deus para sempre, os puros, aqueles que são puros de coração. Peça a Deus para purificar o seu coração. Eu oro também para que os olhos do coração de cada um de nós sejam iluminados, a fim de que nós possamos entender esta passagem, esta bem-aventurança, ser puro, ser íntegro, vivendo corretamente na presença de Deus e sabendo que aquele que assim vive verá a Deus, começará a ver neste mundo, tendo experiências com Ele, e nós o veremos um dia face a face no céu, para onde todos nós que cremos em Cristo estamos caminhando. Não sai daí não, eu vou daqui a pouco concluir esta passagem e vou estar intercedendo pela sua vida e pela sua casa. Eu volto no instante.
As doenças cardiovasculares são responsáveis por 40% das mortes no Brasil. O sal, fumo, bebida alcoólica, gordura, obesidade e o diabetes aceleram o aparecimento da hipertensão arterial. A hipertensão ou pressão alta é uma doença sem sintoma, transmitida de pai para filho. O diagnóstico é feito através da medição da pressão arterial, que deve ser feita a cada 3 meses. O controle da hipertensão é feito através da medicação, exercícios e perda de peso. Cuide-se! Bem-aventurados são os puros, porque eles verão a Deus. Esse é o sonho de todos nós cristãos, de que um dia, ao deixarmos este mundo, estaremos no novo céu, na nova terra. Não sabemos onde é, não temos condições de saber como vai ser exatamente. São mistérios de Deus que serão revelados a nós, mas lá nós veremos o Senhor face a face. Eu quero conclamar você a que viva uma vida íntegra na presença do Senhor. Se alguma coisa hoje você sente que sujou o seu coração, sujou a sua vida, sujou a sua história, que você agora mesmo faça o que a palavra nos manda, que você se quebrante, confesse o seu pecado e que você clame a Deus por misericórdia e que o sangue de Jesus purifique o seu coração. E creia nisso, quando Ele nos purifica, puro nós somos e puro nós ficamos. Que Deus te abençoe muito e lembre-se da promessa desta bem-aventurança. Eu quero agora orar por você, pedindo a Deus pela sua família e vamos clamar para que Deus nos dê um coração puro, uma vida íntegra na sua presença. Senhor Deus, eu agora agradeço este momento de estudo e oro pela vida de cada telespectador, por cada pessoa que agora, Senhor, sofre, passa momentos difíceis e talvez tenha um coração tão cheio de sujeira, de coisas erradas, de uma vida torta, de uma vida longe de Ti. Pai, em nome de Jesus, mediante a confissão sincera dos meus irmãos e amigos, que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. E que esta palavra, ó Deus, que lemos agora em Mateus 5:8, se cumpra na vida deles, que eles possam ver a Tua glória, ver a Tua presença, experimentar a Tua graça, Senhor. E que, ó Deus, no final e no futuro de suas vidas, tendo uma vida íntegra diante de Ti, eles possam Te ver face a face, como diz a Tua palavra. Obrigado, Senhor. Abençoe os enfermos, abençoe aqueles que agora assistem o nosso programa e que estão sofrendo separações, divórcio, dores das mais diferentes, que a Tua graça possa cobri-los. Abençoa este programa e continua nos dando a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você, então, para estar com a gente amanhã no Despertar com Deus, às 7 horas, aqui na Band, quando eu estarei com o pastor João Emílio em mais uma entrevista que certamente vai te abençoar. E venha ao Recreio, venha conhecer a Igreja Batista do Recreio, na rua Helena Manela 101, quinta-feira, 20 horas, e domingos, 10h15, às 5h30 da tarde e às 7h30 da noite, nós temos lugar para você e para a sua família. E conte para os seus amigos, conte para os seus familiares sobre este programa, porque tem abençoado a vida de tanta gente, tem sido uma bênção em tantos lares. Que a graça do Senhor te cubra, que você tenha uma semana abençoadíssima na presença do Senhor. E lembre-se, bem-aventurados puros, aqueles que andam na integridade, porque eles verão a Deus. Um abraço e amanhã estaremos juntos.